Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar mais um pouco sobre o Super Mundial, aí, o Mundial de Clubes da FIFA, dando um recap rapidinho do que aconteceu na terceira rodada da fase de grupos, que já tem um tempinho, e depois dos confrontos das oitavas de final, que também já aconteceram, e um preview aí do que está por vir nas quartas adiante, perfeito? Vamos começar então dando uma olhada rápido como é que se fecharam as coisas na terceira rodada, né? Basicamente os times brasileiros todos classificaram, né? Como vocês bem sabem, mas não com tanta facilidade assim, né? O Palmeiras empatou com o Inter Miami em 2-2, o Flamengo também empatou com o LAFC em 1-1, o Botafogo perdeu para o Atlético de Madrid de 1-0 e o Fluminense empatou com o Mamelodi Sundowns em 0-0. Todos resultados que foram suficientes para que avançassem em primeiro e segundo do grupo. Mas foi uma terceira rodada um pouco mais também controlando carga, alguns times já não tão afim mais de jogar 100%, pensando muito em possíveis confrontos de mata-mata. Dito isso, os brasileiros todos passaram, e de surpresa que a gente teve basicamente na fase de grupos, foi o Porto ter sido eliminado, ficando em terceiro no grupo do Palmeiras, o Atlético de Madrid também ter sido eliminado, ficando em terceiro no grupo do Botafogo, o Boca Juniors ter feito uma campanha muito ruim, né, e ter na última rodada ter empatado com um time amador, que é o Auckland City, em 1-1, o River Plate também ter sido eliminado no grupo com o Monterrey. Talvez esperasse que o River tivesse uma campanha melhor do que o Monterrey, mas não teve, acabou sendo eliminado também. E não dá pra falar que é bem uma surpresa, né? Mas o RB Salzburg também ficou em terceiro e foi eliminado pelo Al Hilal no grupo do Real Madrid. Dito isso, fomos para as oitavas de final. Tinha alguns confrontos interessantes, outros não tanto, mas no geral, confrontos interessantes. Passando primeiro pelos jogos que não tinham brasileiros, né? De forma mais rápida, só pra forma, né? O Chelsea venceu de 4-1 o Benfica. Um jogo ficou marcado por uma interrupção. Esse jogo, na verdade, estava 1-0 para o Chelsea quase o jogo inteiro. E aí foi interrompido por causa de alerta de tempestade. Ficou coisa de 2-3 horas parado, sei lá. Ficou muito tempo parado. Depois que voltou, teve um pênalti no finzinho do jogo para o Benfica. O Benfica empata. E aí na prorrogação o Chelsea faz mais 3 gols e atropela o Benfica. Mas não foi um jogo que... Esse 4-1 não diz muito que foi de fato a história do jogo. Enfim, mas a interrupção mudou muita coisa. Manchester City Al Hilal foi 4-3 pro Al Hilal. Esse talvez tenha sido o resultado mais surpreendente de todos das oitavas de final. Todo mundo esperava que o Manchester passasse, mesmo que o Al Hilal seja uma potência e, se eu não me engano, o time que tem o maior orçamento fora da Europa, né? Então, obviamente, era mais competitivo do que o normal. Só que o Manchester City era cotado para ser campeão, um time quase que imparável, tava querendo, o Guardiola sempre falava muito sobre competir e vencer. O jogo foi muito legal. Foi um jogo muito aberto, os dois times atacavam muito, o Manchester City não soube se defender muito bem dos contra-ataques do Al Hilal e teve uma eficiência imensa o time árabe, né? Tiveram pouquíssimas chances assim que o Al Hilal desperdiçou e foi o suficiente para eliminar o Manchester City na prorrogação e ter aí talvez a maior zebra do campeonato até então. O PSG venceu o Inter Miami de 4-0, um resultado esperado desde o início, quando se soube que isso ia acontecer. Talvez fosse o time mais fraco de todos das oitavas de final, contra um dos mais fortes, né? Se não o mais forte, atual campeão da Champions. Foi um passeio no primeiro tempo e no segundo tempo o PSG só administrou, não tem muita coisa nem que comentar sobre essa partida. Borussia Dortmund e Monterrey foi um jogo interessante também, porque o Borussia acabou saindo na frente, fez o 2-0 e parecia que o jogo ia ficar controlado até o final, só que no segundo tempo o Monterrey achou um gol e começou a pressionar o Borussia mais pro fim. Acabou batendo um pouquinho na própria falta de capacidade técnica mesmo, de finalizar jogadas, de criação. O Monterrey pecou nos seus próprios problemas, né? Não tem muito o que fazer. E o Borussia, mesmo jogando um futebol bem mais ou menos, passou aí também ganhando de 2-1 para as quartas de final. E para fechar os jogos que não tinham brasileiro, o Real Madrid venceu de 1-0 da Juventus num jogo chato. A Juventus não é um time muito bom e parecia não estar muito afim também. O Real Madrid fez 1-0 e o jogo ficou meio modorrento, já estava antes. Sei lá, foi um jogo ruim. Não achei que passou nem perto do que deveria ser um Real Madrid e Juventus, mas o Real passou também 1-0. Agora indo para os jogos dos times brasileiros, começando pelo Flamengo e Bayern de Munique. Talvez tenha sido o que seria o confronto mais difícil de todos os 4 brasileiros, né? Porque o Bayern de Munique é muito bom. O Flamengo perdeu de 4-2, então o Bayern passou para a próxima fase, vai enfrentar o PSG num confronto que vai ser, na minha opinião, talvez o melhor que esse Mundial pudesse dar pra gente, né? Mas o jogo em si foi interessante, né? O Bayern de Munique acabou saindo muito cedo no placar na frente, com um gol contra, aos 5, 6 minutos, e não muito tempo depois fez o 2-0 com o Harry Kane. Nesse ponto do jogo,
Tava uma carinha de que as coisas iam pro beleléu relativamente rápido. Só que o Bayern não conseguiu mais ferir tanto o Flamengo, e o Flamengo consegue achar um gol num chutaço do Gerson. Acho que a primeira vez que ele finalizou uma bola na vida dele foi gol, né? Olha que engraçado, só chutar no gol. Foi gol, o Flamengo volta pro jogo, só que também na sequência o Bayern faz mais um. No 3-1 de novo, fica aquele clima de putz, não vai dar. O Flamengo consegue um pênalti, 3-2 já no segundo tempo, e também não tanto tempo depois o Bayern faz o quarto gol. A impressão que passa é que o Flamengo fez tudo o que podia fazer. Tentou jogar, tentou atacar e até conseguiu em vários momentos, só que o Bayern de Munique tem uma eficiência gigantesca na hora de finalizar pro gol. Se você deixa um jogador do Bayern livre na entrada da área e permite que ele chute pro gol, a chance de ser gol é muito grande. No futebol brasileiro você não tem muito isso, né? O que a gente mais vê no futebol sul-americano de maneira geral são jogadas desperdiçadas. O jogador tem espaço, tem tempo, chuta na lua, chuta pra fora, chuta mal, o goleiro defende. E na Europa não é bem assim. A maior parte dos times até é, mas quando você tá falando do top 5 ali, talvez o top 10 da Europa, vai, eles têm muita eficiência e tem muita intensidade de marcação. Os jogadores do Bayern recebiam a bola e tinham tempo para girar. Os jogadores do Flamengo não tinham tempo nem de receber a bola. E isso por causa de uma capacidade tática e física dos jogadores que é, querendo ou não, acima. Não tem jeito. O Bayern de Munique tem dinheiro, tem investimento e tem um histórico de futebol que juntos fica difícil de competir de fato. E eu acho que o Flamengo até tentou e conseguiu no limite do possível. Se tivesse errado menos, porque de fato o time pareceu nervoso, principalmente no início do jogo, se tivesse errado menos, poderia ter levado esse jogo para uma prorrogação e, assim, o futebol permite que esse tipo de coisa aconteça. O Flamengo podia ter eliminado o Bayern de Munique. Só que teria que ser um jogo perfeito, porque se ainda assim fosse perfeito, o Harry Kane teria feito 2 gols, porque foram chutar para o gol e fazer o gol. O Goretzka também fez um gol que ele chutou pro gol e foi gol. Então, não sei se seria o suficiente mesmo assim. Mas valeu. Eu acho que era o confronto mais complicado. O Flamengo acabou sendo punido por ficar em primeiro do grupo, porque o Bayern ficou em segundo. Se tivesse jogado contra o Benfica, acho que teria bem mais chance de classificar para umas quartas de final. Mas tudo bem, acontece, é um confronto muito duro. E agora já é voltar aí os holofotes para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. E nessa mesma toada, Palmeiras e Botafogo, né? O Palmeiras venceu do Botafogo de 1-0 e foi um confronto também, foi um jogo, na minha opinião, ruim, porque foi muito remanescente do que a gente vê no futebol brasileiro. Toda hora a gente vê, né, Palmeiras e Botafogo, um confronto que acontece em Libertadores, em Copa do Brasil, em Campeonato Brasileiro, e recentemente tem uma rivalidade bem maior atrelada, né, pelo Campeonato Brasileiro de 2023, por exemplo. E esse foi um jogo chato também. Os times pareciam com mais medo de não perder do que de vencer. Mas o Palmeiras parecia querer um pouco mais. Parecia estar um pouquinho mais afim. O Botafogo só se defendia e, não sei, torcia para ganhar um contra-ataque. Eu não entendi muito bem a proposta do Botafogo para esse jogo. Dito isso, o jogo ficou nesse rame-rame que todo mundo já conhece. Parecia um jogo do Brasileirão, só que tinha prorrogação, né? Porque não é um jogo de Brasileirão, é um jogo de mata-mata. E aí na prorrogação o Paulinho, que tá aí num problema de lesão, não consegue jogar mais que 30 minutos, faz uma jogadaça, finaliza e faz o gol. E aí o Botafogo não tinha muita força para reagir, porque não era a proposta do time, né? Reagir. Então depois esse gol do Palmeiras também ficou por isso mesmo, e o Palmeiras passa para as quartas de final. Um resultado que, sendo contra o Botafogo, pode ser um pouco diminuído. Porque se fala, um confronto de 2 times brasileiros, a chance de passar é muito grande para qualquer um. Assim, é um confronto normal, né? Então não foi um grande mérito ir às quartas de final. Só que eu discordo, eu acho que é sim um grande mérito. Né? Putz, jogar contra o Botafogo é capaz de ser mais difícil do que jogar contra o Inter Miami, contra um Benfica, contra um Borussia Dortmund, contra o Monterrey. Né? O Botafogo é um time fortíssimo, ganhou do PSG nesse mesmo torneio. Então acho que tem sim méritos. E agora o Palmeiras vai enfrentar o Chelsea, um confronto difícil, mesmo o Chelsea já tendo perdido para o Flamengo. Eu não acho que eles vão entrar em campo para perder para um segundo brasileiro, mas tudo é possível. Tudo é possível. Já entrou na reta final do campeonato. E pro Botafogo, cara, uma proposta de jogo esquisita, meio duvidosa, tanto que o técnico Renato Paiva já foi demitido depois desse jogo, né? Mesmo tendo ganhado o PSG, tendo feito uma grande campanha na fase de grupos, já rodou, já não era muito bem quisto lá também. E vamos ver quem que vai vir para comandar o Botafogo para essa segunda perna do campeonato, né? Brasileiro e Libertadores. Lá no início do ano o Botafogo não tinha técnico. Aí demorou uns 3 meses para contratar, e depois de mais 3 meses demitiu. É muito incerto o que vai acontecer com o Botafogo agora. Vamos torcer para que tudo acabe bem. Ou não também, né? Se você não quiser que tudo acabe bem para o Botafogo, você tem esse direito.
E para fechar, Fluminense e Inter de Milão. Esse que talvez tenha sido o jogo mais legal no sentido do que o futebol te propicia, né? Era um jogo muito difícil. O Fluminense, dos 4 times brasileiros, é provavelmente o pior deles, se você for pôr no papel e nas expectativas para o ano. E a Inter de Milão é um time dos mais poderosos da Europa. Foi finalista da Champions, é verdade que tomou um sacode do PSG na final, mas tinha, né, pelo menos no ano passado, uma defesa muito sólida, um ataque meio incompetente, mas uma defesa muito sólida, e era sabido que seria um confronto dificílimo. Porém, a Inter vem de muitos problemas físicos, tá com um novo técnico e parecia estar numa marcha meio lenta, mas não porque eles não queriam jogar, mas porque eu acho que eles não aguentavam jogar. Eu senti um pouco o time da Inter cansado mesmo, tipo, fisicamente abatido. Enquanto o Fluminense estava jogando com 100% das forças, né? E isso fez muita diferença. Logo no início do jogo, enquanto a Inter ainda estava meio dormindo, o jogo começou, o Fluminense consegue achar um gol aos 2 minutos, 3 minutos com o Cano. E isso muda muito o panorama. Porque aí o Fluminense podia jogar como queria, que era se defender muito bem, fechadinho, anulando a Inter de Milão e deixando um time que não sabe atacar bem ter que atacar o jogo inteiro. Então a Inter tentou martelar, mas não tinha eficiência. Você não viu muitas jogadas de perigo, até uma ou outra de vez em quando. Teve uma bola na trave, é verdade, mas de maneira geral, o Fluminense não correu tantos riscos assim contra um finalista de Champions League, porque achando o gol, forçou a Inter a atacar, uma característica que não é a da Inter. O Fluminense controlou o jogo no limite do que podia, e aí lá no finzinho, quando já tava meio bumba meu boi, a Inter de Milão já tava num modus operandi, todo mundo caindo, não conseguia correr mais direito, e tinham 11 no ataque, o Fluminense conseguia fazer algumas estocadas muito interessantes, e uma delas sai o gol do Hércules, que finaliza o jogo, já nos acréscimos, eu acho, já tava os 46, 47 segundo tempo, que mata a Inter, e até que deu treta na Inter depois, né? Ser derrotado dessa forma rendeu aí umas brigas de bastidores. O Lautaro postou umas coisas falando que tinha jogador que não tava afim, e aí o presidente da Inter parece que falou que também tinha jogador que não tava afim, aí o Çalhanoğlu meio que serviu a carapuça e aí foi se defender. O negócio não tá bom lá não, viu? A Inter de Milão tá num climinha que eu vou te contar, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, e pra mim conseguiu uma classificação histórica assim pro clube. Tanto financeiramente, que o Fluminense precisa muito dessa injeção de dinheiro, se classificar para as quartas de final dá mais uns 10, 12 milhões de dólares, que é muito importante para o Fluminense, para as pretensões que ele ainda tem, né? E dá também uma injeção de ânimo para esse time, de que é sim possível. O Fluminense foi campeão da Libertadores outro dia, e pode muito bem ser campeão de outra coisa grande esse ano. Pode não ser um dos favoritos? Pode não ser. Mas, cara, isso não vem ao caso. Se o time tá afim, se o time tem uma coesão ali tática do grupo, tá bem treinado, o Renato Gaúcho tá fazendo um bom trabalho, né? E tem um futuro interessante para esse time do Fluminense também. Agora, nas quartas de final, ele até deu um pouco de sorte, né? Porque o Manchester City foi eliminado pelo Al Hilal, então vai pegar o Al Hilal na sexta-feira. É um confronto mais fácil? Até é, do que seria contra o Manchester City. Só que eu acho dificílimo pela pegada física que o Al Hilal tem. O Al Hilal não está cansado, o Al Hilal tem uma intensidade muito grande de jogo e é um time cheio de caras bons. Acho que vai ser um confronto muito, muito duro pro Flu. Mas no futebol tudo é possível. No futebol tudo é possível. Palmeiras e Chelsea. O Chelsea já perdeu pro Flamengo nesse campeonato. O Al Hilal não é assim uma potência global. Cara, dá pra ganhar. Dá pra ganhar. De maneira geral, eu acho que foi um pouco o que a gente previa, assim, na melhor das hipóteses. É o que tá acontecendo. O Brasil foi com 4 times para esse campeonato e 2 chegaram nas quartas de final. Eu acho que era mais ou menos isso mesmo, que a gente esperava num bom campeonato, né? Pô, se os times brasileiros jogarem bem, até onde a gente vai? Eu imagino que era isso. Pegar umas quartas de final, um time, às vezes 2, não passava muito disso não. Acho que se alguém pegar semi, vai ficar bem além do esperado, mas os confrontos podem permitir. É isso, uma análise do que rolou aí nesse campeonato, e amanhã, quinta-feira, eu vou fazer um preview dos 2 jogos, Palmeiras e Chelsea e Fluminense e Al Hilal, com um pouquinho mais de profundidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um like, compartilhem com o pessoal, um forte abraço e até a próxima.